Fala pessoal, tudo beleza? Então vamos continuando com nossos vídeos e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o TensorFlow. O TensorFlow, então, no ano de 2018, através de uma pesquisa, né, realizada pela KD Nuggets, que é um portal que contém vários artigos sobre data science e machine learning, e é claro que esses artigos são escritos por pessoas que trabalham, profissionais na área. Eles perguntaram então qual que seria o framework de Deep Learning que estava crescendo mais rapidamente e que cresceria mais rapidamente. Em 2018 foi quase uma unanimidade acreditar que o TensorFlow era um dos que estavam crescendo mais rapidamente, pela score que ele chegou a 96 pontos. Aí no ano de 2019 o pessoal fez a pesquisa novamente e aí o TensorFlow ele ficou em primeiro, no entanto já o PyTorch já ficava em segundo, seguido do Keras e do FastEye. É interessante que a gente observe que o TensorFlow ele tem um histórico muito grande de que o pessoal acredita que ele realmente vai crescer. Talvez porque está sendo ligado ao Google, né? Mas o PyTorch já chama atenção porque ele é ligado ao Facebook. Tanto é que quando a gente faz uma pesquisa, e essa pesquisa aqui está com a data de 2016 até 31 de 12 de 2021, a gente percebe que houve um crescimento muito grande da procura pelo PyTorch. No entanto, o TensorFlow ainda continua com uma grande busca. Por isso que é interessante que nós trabalhemos com ele. Inclusive até pela questão que envolve o uso do Google Colab, né? Não que você não vá utilizar o PyTorch, mas aí você pode utilizar, por exemplo, o TensorBoard, que a gente vai falar logo mais. Uma arquitetura de uma rede neural convolucional, ela envolve muitos dados. Ela tem várias camadas, ela precisa ser treinada e ela tem um input e um output. No caso aqui, eu estou com uma imagem de 28 por 28 pixels, que é o nosso input, e através da camada convolucional 1 e camada convolucional 2, eu tenho aqui um retorno de 80% ou 0,8 de que era o número 7. 1% da máquina acho que era 5 e outro 1% acho que era 2. Então, nesse sentido, a gente já percebe que essa arquitetura ela é muito complexa, no entanto, ela pode ser realizada por vários tipos de, de frameworks Deep Learning. No caso específico do nosso TensorFlow, do nosso curso, nós vamos utilizar o TensorFlow e ele envolve então as etapas de treinamento, onde eu vou utilizar o TF Datasets ou o Keras Estimators. Aí a etapa de treinamento que envolve CPU, GPU e TPU, que pode ser analisado pelo TensorBoard, que a gente já comentou e vai comentar um pouco mais, e a serialização dele, ou seja, depois que você treinou, você pode salvar o modelo no seu computador ou então até num hub. Aí o deploy pode ser feito tanto no servidor como no iOS, no Android e até no browser por TensorFlow JS, que está sendo buscado muito nos últimos tempos. Para que a gente entenda como que é a parte de preparação dos dados, nós temos que entender que ele requer alguns cuidados, como por exemplo carregar os dados de uma fonte externa e limpá-los. Limpá-los é remover linhas que contêm campos nulos, alguma coluna que não seja necessária, mapeamento de campos categóricos em colunas e dimensionamento de valores numéricos de -1 a 1. Normalmente se utiliza esses valores porque eles estão relacionados à normalização dos dados. Seguindo, nós temos então a CPU, a TPU e a GPU. No caso do Google Colab, nós podemos utilizar então uma GPU e uma TPU que é fornecida pelo próprio Google. E nós vamos utilizar isso para que você não tenha nenhum problema de repente você ter um computador que está um pouco defasado. Nós vamos utilizar então o Google Colab no nosso curso. A CPU então é uma unidade central de processamento que gerencia todas as funções do computador. No caso, todo computador que a gente se depara aí por aí, ele possui uma CPU. E a CPU pode ser boa ou pode ser ruim, né? E ela vai influenciar muito o resultado do nosso treinamento, sobretudo quando nós temos muitos dados. O GPU, ou a GPU, é uma unidade de processamento gráfico, ela melhora muito o desempenho do computador. Nem todo computador tem uma GPU, mas quando, por exemplo, se utiliza para jogos, se utiliza algumas GPUs. E o TPU, então, o Tensor Processing Unit, é um circuito integrado específico do aplicativo, no caso do TensorFlow, para acelerar os cálculos e algoritmos da inteligência artificial. O Google desenvolve especificamente para aprendizado de máquina de rede neural para o software TensorFlow. Tem que ficar bem claro que o Google é o que mantém e que possui o software TensorFlow. Já o PyTorch, como a gente falou, ele é do Facebook.
TensorBoard que a gente comentou, ele tem uma característica de ser visual. Durante a fase de treinamento do modelo, a gente precisa analisar alguns resultados em diferentes estágios de treinamento para que a gente perceba o que está sendo performado e quais são as nossas estratégias para melhorar o nosso treinamento. De repente, nós temos aí um conjunto de dados que não está tendo um retorno esperado, e aí, através do TensorBoard, nós conseguimos verificar a acurácia, a entropia, nós conseguimos ver também a época, né, e a acurácia pela época. E tudo isso através de um modelo gráfico. O TensorBoard é interessante porque ele pode ser chamado, pode ser utilizado no Google Colab que nós vamos utilizar nesse curso. Depois de a gente treinar, então, o modelo para o nível de precisão que a gente deseja, então a gente pode salvar ele no disco. Isso é uma das formas que a gente pode utilizar. É óbvio que o modelo treinado no nível que a gente deseja, ele é muito relativo. Pode ser 80%, pode ser 90%, mas vai depender muito do tipo de dados que nós estamos trabalhando. O TensorFlow, então, fornece uma API para implantar modelos desenvolvidos em diferentes plataformas. E no caso da web, tem um suporte para JavaScript e Node.js. Já o TensorFlow Hub é um repositório de modelos pré-treinados. Usar esses modelos pré-treinados, ele oferece uma vantagem de treinar o modelo com um conjunto de dados muito menor e um treinamento muito mais rápido. É bem possível que a gente utilize esse TensorFlow Hub. Em geral, então, a implantação pode ser categorizada da seguinte forma. Tem o TensorFlow Serving, que é uma biblioteca que permite que os modelos sejam servidos por HTTP. TensorFlow Lite, que é uma solução mais leve para implantar modelos de Android, iOS e sistemas incorporados como Raspberry Edge e TPUs. Fica interessante a gente entender que o TensorFlow já pode ter alguma interface e uso com aplicativos. Normalmente nós temos o Android e o iOS, né, que são sistemas operacionais de celulares, por exemplo. TensorFlow JS permite a implantação de modelo em ambientes JavaScript como navegadores da web ou servidor por meio de Node.js. E esse tem sido procurado muito nos últimos tempos. Inclusive, quando eu comecei a falar sobre TensorFlow e comecei a pesquisar um pouco mais, se fala muito do TensorFlow JS. Talvez para frente e nós façamos alguma coisa nesse sentido. Então é isso. No próximo vídeo nós vamos começar, então botar a mão na massa e eu espero que você se inscreva, deixe seu comentário aí embaixo, que isso ajuda a gente a continuar com esse trabalho. E é isso. Até mais, pessoal, e eu espero você nesse curso até o fim. Valeu!